Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 31. Judite e Maria, revelações que despontam no painel. Sara juntou-se a mim e a Conrad, e ali ficamos conversando sobre a importância do Antigo Testamento, de como se encontram narrados nele muitos fatos espíritas. Perguntei ao Conrad: será que não é essa a causa de poucos o lerem? Engano teu, Sérgio. Muitos o leem, porém compreendê-lo acho que poucos o conseguem. Tenho tantas perguntas a fazer que nem vejo a hora do nosso grupo começar a formulá-las. Não está gostando das perguntas? Inquiriu Sara. Estou sim, só que também tenho as minhas. Fomos chamados de novo e mansamente ganhamos a sala de aula. Olhei a beleza do ambiente e pensei: como Jesus foi sábio quando disse para deixar os mortos enterrarem seus mortos. Graças a Deus, minha família não me reteve no mundo físico, porque assim eu não estaria aqui aproveitando as lições divinas. Quantos pais, chamando os filhos para junto deles, levam-nos a se tornarem marginais. Sim, marginais, porque quem não trabalha rouba, e é o que fazem os espíritos que desejam viver igual aos encarnados. Roubam os fluidos destes, compartilham de suas vidas e sofrem por não respeitarem as leis da natureza. Nisso, as luzes foram se acendendo e a prece se fez ouvida. O painel acendeu, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. O que é outeiro de Deus? Resposta: outeiro de Deus era uma colina perto de Gabaon. Ali viviam homens louvando a Deus. Painel, 1 Samuel, capítulo 10, versículos 11 e 12. Ora, todos os que o tinham conhecido pouco antes, vendo que ele estava com os profetas e que profetizava, disseram entre si: que é que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? E um respondeu ao outro, dizendo: e quem é o pai destes? Resposta: neste capítulo, a doutrina espírita está bem presente. Saul recebe um espírito e profetiza. Daí surgir a pergunta: quem é o pai deste? Como se a mediunidade passasse de pai para filho. Este dom é espiritual e o espírito vai pouco a pouco tornando-se um instrumento divino. Painel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Todas as vezes, portanto, que o espírito maligno apoderava-se dele, de Saul, Davi tomava a lira e tocava. Saul recebia também espírito inferior? Resposta: Saul era médium e, como tal, tinha condições de receber qualquer espírito. E quanto à música, ela ceda os nervos quanto melódica.
Os espíritos inferiores não gostam de prece, e uma bela melodia é prece de amor. Painel, 1 Samuel 24. Davi no deserto de Engade. Versículo 1. Saiu, pois, Davi dali e habitou nos lugares mais seguros de Engade. Resposta. Davi, não desejando reencontrar Saul, foge deste para o deserto de Maom, cerca de 20 quilômetros ao sul de Hebrom. Engade era um oásis cultivado de vinhas e palmeiras no árido deserto de Judá, nas margens ocidentais do Mar Morto, onde as cavernas eram numerosas. Painel, 1 Samuel 27, versículo 8. A citação Davi saía com a sua gente e fazia presas sobre os Gessuritas, os Gersitas e sobre os Amalecitas, porque muitas aldeias eram antigamente habitadas por esses povos sobre o caminho de Sur até a terra do Egito. Que povos eram esses? Resposta. Gessuritas, Gersitas, Amalecitas eram tribos nômades que viviam de saques e habitavam ao sul da Palestina. Painel, 1 Samuel 28, Saul procura a médium de Endor, versículo 8. Chegaram à noite à casa da mulher e disse-lhe: adivinha-me pelo espírito de necromante e faze-me aparecer quem eu te disser. Porque, mesmo lendo o Antigo Testamento, muitos religiosos não aceitam o espiritismo? Resposta. A necromancia prova a imortalidade da alma, mas os religiosos dizem que a lei proíbe e citam Levítico capítulo 19, versículo 31 e capítulo 20, versículo 6. Adiante, em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15, encontraremos Saul conversando com o morto Samuel e este dizendo: por que me perturbas depois de morto para ouvir minhas palavras que não querias ouvir quando eu vivia? A lei ainda proíbe a invocação dos mortos para consultas materiais. E quantos de nós que nos dizemos espíritas ainda buscamos os amigos espirituais para consultas vazias? Muitas perguntas foram feitas, mas nem todas posso transcrever. Continuando, o painel acendeu. 1 Reis, capítulo 22, versículo 11. Que quer dizer, fez para si Zedequias, filho de Quenaaná, uns chifres de ferro? Resposta. Chifre de ferro era símbolo do poder vitorioso. Painel, pergunta, versículo 47. Exterminou também da terra os restos dos efeminados que tinham ficado do tempo de seu pai. Resposta. Refere-se a restos da prostituição sagrada que era adotada pelos israelitas, praticada por homens evirados que se vestiam com trajes femininos, gedechim, ou mulheres consagradas, cujo salário era oferecido à divindade. Eram recrutados geralmente entre os adidos ao templo,
mas às vezes eram rapazes ou moças a isso destinados pelos pais. Encontramos referências sobre o assunto em Isaías, no capítulo 3, versículo 4, também em 1 Reis, capítulo 15, versículos 12, 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Aqui confesso que fiquei assustado. Quantas seitas hoje agem da mesma maneira, usando o sexo livre para pregar a liberdade do espírito? Painel, 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. O pontifeu Ilquias disse ao secretário Safã: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu este livro a Safor, que também o leu. Que livro era esse? Resposta: o livro da lei era o Deuteronômio. Painel, pergunta, 2 Reis, capítulo 24, que fez Nabucodonosor, rei da Babilônia? Resposta: Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, reinou na Babilônia de 605 a 562 a.C. Ele conquistou a Síria e a Palestina e, depois de tomar Jerusalém, saqueou o templo e deportou muitos judeus. Painel, quem sucedeu a Nabucodonosor? Resposta: 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 a 30. Evil-Merodach sucedeu a seu pai Nabucodonosor no ano 562 a.C. De sentimentos mais humanos, compadeceu-se da dura prisão de Joaquim. Mudou-lhe as vestes que tinha usado no cárcere e comia sempre à sua mesa todos os dias da sua vida. Painel, quanto tempo reinou Nabucodonosor? Resposta: morreu em 562, após 43 anos de reinado. Painel, Esdras, capítulo 8, versículo 21. E estando eu junto do rio Ahava, apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante do Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos uma feliz viagem para nós, nossos filhos, e para tudo que levamos conosco. Resposta: Ahava é o nome de uma localidade e também do rio que a banha. Nesta passagem podemos perceber o valor da oração e do jejum espiritual. Painel, Esdras, capítulo 9, casamentos irregulares. Resposta: a experiência já havia demonstrado o quanto esses matrimônios mistos eram perigosos para a pureza religiosa por uma das partes conduzir a outra à idolatria. Hoje ainda encontramos no meio espírita muitos confrades que casam os filhos segundo os rituais de outras religiões. E estes casamentos levam uma das partes a se acomodar ou a esquecer as suas convicções religiosas. Painel, Neemias capítulo 13, versículo 31. Porque Neemias diz: lembra-te de mim? Resposta: eis a humilde e comovente oração de Neemias. É o suspiro de fé de uma alma simples que sabe ter trabalhado incansavelmente pela glória de Deus, pela honra do templo
e por todos os seus irmãos. Ao término da jornada, longe de buscar aplausos, o homem de fé apenas deseja um olhar de compreensão do seu Deus, exemplo para todos aqueles que pregam as suas palavras. Painel, Judite, capítulo 13, versículo 18, 23. Oséias, príncipe do povo de Israel, disse-lhe: Ó filha, tu és bendita do Senhor. Por que Judite foi chamada bendita? Resposta: estas palavras foram endereçadas também a Maria, que seria chamada bendita entre todas as gerações como a mãe de Jesus. Judite, após a morte do marido, tornou-se admirada por sua virtude e castidade. Quando Judite foi chamada bendita, ela assim se tornaria graças ao perdão da reencarnação. Esta pergunta foi minha e a resposta ficou pairando no ar. As fisionomias estavam tão atentas que apenas deixei as lágrimas caírem dos meus olhos. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 31. Judite e Maria, revelações que despontam no painel. Sara juntou-se a mim e a Conrad, e ali ficamos conversando sobre a importância do Antigo Testamento, de como se encontram narrados nele muitos fatos espíritas. Perguntei ao Conrado: será que não é essa a causa de poucos o lerem? Engano teu, Sérgio. Muitos o leem, porém compreendê-lo acho que poucos o conseguem. Tenho tantas perguntas a fazer que nem vejo a hora do nosso grupo começar a formulá-las. Não está gostando das perguntas? Inquiriu Sara. Estou sim, só que também tenho as minhas. Fomos chamados de novo